Assista agora mais uma história de fé e de superação. Olá, meu nome é Ângelo Estevão, eu tenho 22 anos de idade e eu nasci na cidade de Monte Alegre, do Pará. E hoje aqui em Santarém eu lidero célula, eu tenho discípulos. Graças a Deus assim a minha célula está crescendo. Eu tô caminhando na verdade para ser um supervisor de setor em pouco tempo, eu acredito. E eu também faço parte do Ministério Par de Louvor e Adoração, eu toco bateria, toco instrumentos, né? E hoje assim a minha vida está sendo uma bênção. Eu também sou um jovem universitário, eu faço faculdade, eu curso Geografia na UFOPA. E assim a minha história é algo bem interessante de certa forma, sobre principalmente como confiar em Deus e como esperar em Deus. Mas a história da minha vida ela tem muito a ver com a minha família na verdade, né? Meus pais são pastores, o nome do meu pai é Marcelino, o nome da minha mãe é Maria do Socorro. E eu tenho 3 irmãs, né? A Jane, a Marcela e a Patrícia. E eu sou o mais novo, o filho mais novo. E quando eu nasci, os meus pais assim, eles tinham chamado. Eles não eram pastores exatamente, eles tinham chamado. Mas o meu pai, ele plantava, ele era agricultor na verdade. Ele plantava, ele cuidava das coisas dele, né? Tinha um gado de certa forma. Mas ele já costumava fazer alguns cultos, ele viajava para outras comunidades mais perto, mais próximas, e ia pregar do amor de Deus. E eu nasci assim. E no ano de 99, ele recebeu o convite para ele participar de um treinamento ministerial, né, que seria aqui em Santarém. E nós nos mudamos para cá, para Santarém, ele decidiu aceitar, né, a proposta, e nós viemos aqui para Santarém. E até aí, então, eu tinha 3 anos de idade. E aí, aqui que começou, né, a questão ministerial mesmo, para ingressar no ministério. Eu tinha 3 anos de idade e o nosso pai sempre acostumou a gente com cultos domésticos, né, estudando a palavra junto em casa, com a oração com a família também. E a gente aprendeu muito aí. E no ano de 2000, nós recebemos o chamado para nos mudarmos para a cidade de Alenquer. Em Alenquer, nós fomos para lá para começar um trabalho pastoreando a igreja. E foi um período assim de muita aprendizagem para a gente, né, onde a gente passou muita dificuldade. E foi um momento onde eu tive que aprender a confiar em Deus, né, nossa família, a princípio. Foi uma aprendizagem, na verdade, né, o que a gente passou ali, o período de dificuldade, de deserto. Pelas coisas que eu faço hoje, é muito devido ao que nós aprendemos a fazer. Como a igreja ela era pequena, de certa forma, era a gente que tinha que aprender a tocar, para tocar na igreja. Aí começou o Ministério de Teatro com jovens. Nossa, vamos lá. Então, eu estava no teatro também ajudando, atuando, né? E começou o Ministério de Dança, Street Dance com jovens. Aí eu estava no Street Dance. Eu lembro que em Congressos da Paz, muitas vezes, eu chegava a tocar, atuar e dançar numa mesma noite, né? Então, foi algo assim. E na nossa família, né, eu lembro que pelo período de dificuldade que a gente passou, muitas vezes assim eu ia pedir algo para o meu pai e ele falava: meu filho, eu quero muito lhe dar isso, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Mas o Papai do Céu pode lhe dar. E eu lembro que quando eu era bem criança, né, eu pedi do meu pai um par de tênis. E aí eu falei: pai, eu quero muito um par de tênis. Ele falou: meu filho, papai não tem condições de te dar um par de tênis. Ele falou: mas vamos orar. E aí a gente começou a orar por aquele par de tênis, né? E aí eu falei: pai, eu acho que Deus não vai me dar um par de tênis. Eu acho que Deus não vai ouvir minha oração. Aí meu pai falou assim: meu filho, continua orando, que Deus ele vai abençoar. E aí então eu continuei orando e parece que a minha fé voltou assim, sabe? Eu falei: pai, como é que Deus vai fazer para me dar esse par de tênis? Será que ele vai jogar do céu? Será que ele vai jogar pela janela? Eu não tinha a menor ideia, né? E aí meu pai falou: meu filho, eu não sei como esse par de tênis vai chegar nas suas mãos, mas eu sei que o Papai do Céu vai usar algum jeito para ele chegar. E eu acredito que, se não me engano, foi naquele mesmo dia ou um dia depois, alguém ligou pro meu pai, que morava em outra cidade, falou assim: Marcelino, qual é o número que o Estevão calça? Porque eu estava aqui em casa agora e me deu uma vontade de dar um par de tênis para ele. Então a gente aprendeu muito a confiar em Deus durante esse período, sabe? E não só esse par de tênis, mas de muitas outras histórias foram assim. E nós ficamos em Alenquer durante um período de 12 anos. Foi quando Deus nos chamou para a gente ir para outra cidade, que foi Oriximiná. E nós nos mudamos novamente para Oriximiná, mas quando a gente recebeu esse chamado, eu já estava bem mais entendido, eu tinha 16 anos de idade. A princípio eu não queria, sabe, eu não gostei, porque tirou tudo aquilo que estava em mim, que era em Alenquer. Todos os meus amigos, tudo aquilo que eu tinha aprendido.
Eu lembro que a princípio eu estava um pouco chateado, revoltado, eu não queria estar ali. Mas aí, de certa forma, sabe, Deus foi tratando na minha vida. Eu lembro que uma pessoa chegou assim e falou, olha, você está aqui, mas o seu coração ainda está em Alenquer. Mas Deus, Ele quer que seu coração esteja aqui também. Você não pode estar aqui com o coração lá, você vai deixar Deus triste com isso. E aí eu fiquei, é verdade. Então foi quando eu decidi trazer meu coração para mim. E nós permanecemos em Alenquer durante 2 anos e meio aproximadamente. Aliás, em Oriximiná. Nós ficamos em Oriximiná durante uns 2 anos e meio aproximadamente e Deus nos chamou para outra cidade que foi Monte Alegre. E ali eu fiquei mais um período de tempo, sempre envolvido na igreja. Né? Mas uma coisa que depois aconteceu assim comigo, não que eu tenha me distanciado exatamente de Deus, mas assim é o período que a gente chega na nossa juventude e a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí começa a ter uma pressão da sociedade. É uma pressão social. Nossa, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar, não, você vai ter que casar. Ah, você é homem, você vai prover para sua casa. E o que você vai ser no futuro? E muitas dessas coisas assim agoniaram minha mente, sabe? E eu lembro que eu não estava fazendo faculdade ainda, então estava assim, meu Deus, e como é que vai ser? E às vezes a gente acaba deixando, sabe, como se Deus não estivesse cuidando da gente. A gente acha que é como se Deus esquecesse, como se aquilo não fosse importante para Deus. E eu acredito que Deus ele fica triste com isso, né? E foi um momento assim onde foi um pouco problema, né, de certa forma. E só que Deus ele é tão bom que ele usou pessoas para me ajudar, né, enquanto eu estava passando por aquilo, porque eu sei que tem pessoas que até entram em depressão, né, por conta disso, de uma pressão. Mas Deus não queria isso para mim. E eu lembro de uma vez que Deus usou ele várias pessoas para chegar comigo e falar, olha, Deus me disse que você está muito preocupado com o seu futuro, você está muito preocupado com isso. É verdade? Eu falei, é verdade. Eu lembro de um almoço que nós fomos numa casa de uma irmã e tinha um irmão que era de outra cidade. E ele era muito usado por Deus em profecias. E aí aquele irmão ele chegou comigo e falou assim, olha, Deus me mostrou que você está muito preocupado com o seu futuro, com a sua faculdade, com tudo que tem pela frente ainda. E aí é como se você estivesse deixando de confiar nele. E aí me disse, isso é verdade? Eu falei, sim, é verdade. Ele falou, olha, Deus está dizendo que você tem que continuar confiando nele. Que ele cuida de você, ele se preocupa com o seu futuro. Ele que sabe o que quer para você, como a própria Bíblia diz, né? Eu sei que pensamentos tenho sobre vós, a vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aquilo dali foi para acalmar meu coração e me ajudar a voltar minha esperança, minha confiança totalmente em Deus. Para não desanimar, para não desacreditar, não perder a fé de certa forma. Só que ainda assim parece que meu coração ficou inquieto, porque eu não estava vendo nada fisicamente, não estava vendo nada. Eu lembro que durante um período, durante uma semana, Deus usou muitas pessoas para trazer uma mesma mensagem para mim. E aí, como se não bastasse, eu lembro que eu dormi, fui dormir, e aí eu tive um sonho, né, que eu estava dentro de um ônibus e Deus levantava uma mulher, uma profetisa, e ela chegava em sonho para mim e falava assim, você ainda está muito preocupado com o seu futuro, você está deixando de confiar em Deus, você está perdendo a fé nessas coisas. E aí ela falava assim, não para, não desanima, porque Deus ele cuida de você. E aí eu fiquei, é verdade. E quando eu acordei eu falei, cara, eu tenho que realmente confiar em Deus. E esse tempo assim que eu corri esse risco, né, essas situações, a perca da fé, digamos, né, não exatamente de abandonar Deus, mas sobre achar que Ele não está cuidando de mim. Eu acredito que foi devido à falta de um tempo melhor de oração, né, às vezes o desleixo na leitura da palavra. Por isso que todas as vezes que Deus ele vinha tratar comigo sobre o meu futuro, Ele falava, olha, não deixe de acreditar, não deixe de crer, sabe? Mas continua orando, continua meditando, continua buscando. E teve momentos assim que eu sentia que não estava tendo tantas experiências com Deus. Eu lembro de uma vez que um amigo perguntou, conte-me uma experiência sua com Deus. E parece que naquele momento estava tão... Eu não tenho experiências e eu falei para ele, eu não tenho uma experiência legal para te contar. E eu lembro que depois o Espírito Santo, até depois de um tempo, né, que eu fui melhorando, orando mais, e o Espírito Santo falou, como você disse para ele que você não tinha experiência? Você não lembra daquilo, não lembra daquilo outro? Eu falei, meu Deus, é verdade. Então, quando a gente deixa de orar,
quando a gente deixa de ter um tempo de qualidade com Deus, quando a gente deixa de ler a palavra, porque a palavra é aquilo que Deus diz a nosso respeito, né? A gente perde a esperança, fica o vazio. E o vazio ele entra na nossa vida e entra para acabar com a gente, né? Mas graças a Deus, me voltei totalmente para Deus, né? Melhorei minha vida de oração, de intimidade de relacionamento, né? Minha leitura na palavra. E hoje eu vi muitas coisas se cumprindo na minha vida, né? De como Deus disse que ia cuidar e está cuidando. Mas muitas coisas também eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele fez muitas promessas para mim. Muitas coisas ainda vão se cumprir, né? Porque Deus ele fez muitas promessas para mim e eu tenho conhecimento dessas promessas. Hoje em dia eu sou um jovem solteiro, eu espero em Deus, mas também com tudo que eu aprendi, eu não tenho pressa em me envolver em relacionamento, eu não tenho pressa em falar, eu tenho que casar logo, porque senão Deus ele pode não prover minha varoa, não sei o quê, sabe? Mas o meu coração não tem se agoniado mais com essas coisas, não é um sufoco mais para mim, sabe? Porque eu decidi realmente confiar em Deus e buscar em Deus tudo aquilo que Ele prometeu. E tudo que a Bíblia diz a meu respeito, eu tomo posse por minha vida. E hoje eu sou um jovem feliz, né? Graças a Deus não existe angústia no meu coração, não existe uma pressão sobre mim e não existe algo que possa querer dizer que Deus não está cuidando de mim. E hoje eu quero desafiar você, jovem, que às vezes está preocupado com o seu futuro, que às vezes acha que Deus ele não se preocupa com você e fica com medo da pressão da sociedade. Você não tem que aceitar essas coisas, porque o Deus que criou você é o Deus também que projetou seu futuro. E se você entregar todas as coisas nas mãos dele, ele vai prover todas as coisas para você. Agora o que eu digo é confie e nunca desanime de fazer a vontade de Deus, porque uma vez também eu até me desanimei, pensei que será que valia a pena tudo aquilo que eu estava fazendo para Deus ou se eu estava perdendo tempo na igreja. Mas Deus chegou até mim e falou, meu filho, não tenha medo, eu vejo o que você tem feito e eu me alegro com tudo isso, vai valer a pena. Eu quero desafiar você, vai valer a pena tudo aquilo que você tem feito no reino de Deus, vai valer a pena cada minuto que você tem gastado ali na presença de Deus e envolvido na obra de Deus, porque Deus ele vai recompensar você. Tudo aqui nessa terra passa, mas tudo aquilo que você faz para Deus dura para sempre. E isso é só o começo. Ei, não desista não. Deus tem vitória para você. Ele não te abandonou. Embora você pareça estar só, você nunca está sozinho. Ele prometeu na sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero convidar você, venha participar conosco dos cultos de celebração da Igreja da Paz em Santarém, em diversos horários, na Catedral do Amor, em 2 horários, às 17 às 19 horas, na nossa sede regional, em 4 horários, 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e às 19 horas, além de núcleos por toda Santarém, aguardando a sua presença. Assista esse e outros testemunhos no nosso canal no YouTube, no canal da TV Amazônia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.